difícil mesmo para muita gente, mas assista depois. E nesses dias, nós temos sempre começado as lives falando sobre história. Mas por que é tão importante história? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou estudar história? A própria história mesmo que a gente estuda nas escolas, infelizmente os professores talvez não mostrem para os alunos como que aquilo ali é importante na nossa vida hoje. Quando a gente sabe da importância, a gente se preocupa em aprender. E nós vimos no decorrer da semana histórias de várias pessoas que contribuíram de alguma forma a sua vida para a reflexologia. Então pare, analise o que é que você aprendeu com todas essas histórias que nós conversamos aqui hoje. Qual foi o proveito que você tirou? Ontem nós estávamos conversando sobre o Dr. Fitzgerald, que foi quem realmente começou tudo, né? Deu a base aqui da reflexologia moderna, começando com a zonoterapia. Só que na história nós só conversamos só sobre ele. Junto com ele tinha mais 2 médicos que trabalharam muito. Interessante saber sobre eles também. Quer dizer, a sementinha da reflexologia estava ali plantada, né? Da reflexologia moderna. O início, né? Era o fundamento que a gente precisava, que ele escreveu no livro dele, Zonotherapy. Entre os médicos que acabaram fazendo curso com ele e aprenderam com ele, um deles, que nós falamos ontem, que hoje a gente ia conversar um pouquinho sobre ele, é o Dr. Joey Shebel Healey. Então, esse médico nos Estados Unidos, ele, depois que ele ouviu, né, ele assistiu uma palestra do Dr. Fitzgerald, ele gostou muito, muito mesmo. Ele gostou tanto que ele se tornou muito ativo nessa prática da terapia de zono. Porque era uma maneira de cuidar dos pacientes sem usar drogas. Então esse interesse dele, né, esse uso que ele fez, ajudando os pacientes, foi tanto trabalho que ele escreveu 12 livros sobre o assunto. O primeiro livro foi Terapia de Zono em 1917. E ele sempre, quase todos eles, ele intitulava Zone Reflex. E em 1942, ele foi a 12ª edição do livro. E é interessante que eu estava lendo um escritor, que também depois escreveu sobre zonoterapia, ele disse que essa última edição ela foi considerada pelo Instituto, né, do Joe Healey como um dos tratados mais abrangentes que já foram escritos sobre o assunto. Até hoje existe um Instituto de Zonotherapy que é dos familiares do Dr. Healey, né? Só que o Dr. Healey ele não trabalhava sozinho, ele trabalhava com a esposa, que chamava Elizabeth Ann Healey. E embora ele, que recebeu, né, toda a atenção pelo trabalho, alguns escritores dizem que ela superou ele no trabalho. E ela teve resultados notáveis, que ela também usava com pacientes e trabalhou muito, de forma muito ativa, né? Então veja, foram gigantes na verdade, né? Pessoas que dedicaram a vida a não só ensinar, né? O objetivo primário não era ensinar, era aprender. Aprenderam, praticaram muito e depois ensinaram aquilo que tinham aprendido. Então é como se hoje a gente pudesse dizer, né? Nós estamos sob o ombro de gigantes, né? Então, tudo aquilo que eles fizeram, todo o trabalho espetacular que eles fizeram, a gente pode hoje se aproveitar deles, aprender, usar e daqui para frente a gente ter o nosso e aprimorar. Então é isso que nós sempre procuramos fazer aqui na clínica, né? Eu e meu marido. A gente sempre procurou aprender muito, não ter preguiça de ler, de estudar, de anotar, sempre fizemos isso.
e experimentar. Aquilo que a gente aprende, fomos experimentando e vendo o que dava mais certo, o que não dava. Então, isso é muito importante a gente fazer. E se você quer ser um reflexoterapeuta de verdade, tem que fazer isso. Tem que ter essa disposição de estudar, de aprender e nunca parar de aprender. Nunca. Não tem como, porque são conhecimentos que vão por uma vida inteira, e a gente nunca vai deixar de aprender. O corpo humano é maravilhoso. Aquilo que acontece no dia a dia, ele, de alguma forma, ele vai influenciar no nosso corpo. A gente não sabe, às vezes, o resultado que vai ter. Uma prova é a época que nós estamos vivendo. Quem esperava que ficaria 2 anos confinados, com tantos problemas, e olha quantos problemas surgiram disso, como nós estamos conversando a semana inteira a respeito da ansiedade, né? Como que está sendo um problema global hoje, a ansiedade e os efeitos dela na nossa saúde. Por isso, tão importante a gente pensar em como a gente está reagindo a isso, né? Aí do Dr. Healy, junto com ele, voltando aí a história, trabalhava a Eunice Ingham. Ela era fisioterapeuta, né? E aí o que ele fez? Ele incentivava ela a usar também, né? Só que ela incentivava, quer dizer, o incentivo foi tanto da parte dele como da parte da esposa, que acabou se tornando uma obsessão para ela. É o que nós já contamos a história, que ela foi para uma região onde ela tinha uma casa e ficou lá estudando, trabalhando e escreveu o primeiro livro dela sobre os casos que ela estava cuidando. Então, daí passou para ela, né? Então, quando passou para Eunice Ingham, ela realmente daí mapeou o pé. Por quê? Até então, o Dr. Fitzgerald trabalhava muito nas mãos. O Dr. Healy seguiu também esse caminho, trabalhava mais, o trabalho era feito nas mãos. Mas a Eunice Ingham, o que ela viu? Os pés, eles são muito mais sensíveis do que a mão para fazer o trabalho de reflexologia. Foi daí que ela começou a mapear os pontos. Por quê? O Dr. Fitzgerald, ele mapeou zonas. O Dr. Healy, ele tinha mapeado algumas zonas, depois o Dr. Healy mapeou mais algumas, e aí Eunice Ingham mapeou os pontos dos pés. Que é o trabalho que nós, eu e o meu marido, a gente faz até hoje. É realmente usar os pontos da maneira que a Eunice Ingham usava. Mas aí você pode dizer assim, mas às vezes a pessoa olha um mapa, tem um mapa de um jeito, um mapa de outro, tem diferenças. Tudo bem, se a pessoa está conseguindo resultados, está ótimo. A gente não vai dizer qual é o melhor mapa. Não, ninguém pode dizer isso, porque a própria Eunice Ingham, ela dizia que ela não tinha assim ideia do que se tornaria a reflexologia no futuro. O que nós temos que fazer é ser observador. Eu aprendi um ponto desse jeito, mas eu não consegui o resultado que eu queria com aquele ponto. Então, se eu não consegui o resultado que eu queria com aquele ponto, vamos testar, ou talvez o que uma outra pessoa está ensinando, vamos ver o resultado que tem, né? Mas gente está entrando, viu? Boa tarde, que bom vocês aqui. A Ana, acho que é Itália. Muito bom ter vocês aqui nesse sábado, viu? Que a gente sabe que tem mais coisas para fazer, mas é gostoso a gente poder ouvir e aprender um pouquinho mais, né? Então, isso daí fica o meu incentivo para vocês. Continuem aprendendo, viu? Não tenha aquela questão de falar, eu já sei o que eu estou fazendo. Não, ninguém sabe nada, ninguém sabe tudo. Todo mundo pode aprender. A gente sempre vai aprender com alguém. Ainda bem, né? Que a gente está sempre aprendendo. Por isso que nós amamos tanto viver, né? Porque a gente não para de aprender nunca e gostaria de viver para sempre, podendo usar tudo aquilo que a gente tem capacidade, né? De aprender. E um incentivo para vocês. Às vezes, hoje eu estava imaginando, né? Às vezes a gente vê... Eu me lembro quando eu era menina, eu via uma pessoa com mais de 60 anos, eu falava assim, mas é muito velha essa pessoa, né? É uma vovó lá em casa, cuidando, né?
não dá para fazer muita coisa. Ah, mas não é assim. Bom, depois que eu passei dos 60, eu vou dizer para vocês assim, olha, a idade está na mente da pessoa. Lógico que o corpo da gente vai sentir o que a gente está tendo. Mas tem muitas pessoas jovens, que têm 20 anos ou um pouco mais, que têm uma mentalidade de velho, uma mentalidade que acha que não pode fazer mais nada, ou que não vai conseguir fazer mais nada. Então vamos fazer assim, vamos fazer a nossa mente ser sempre jovens. Ela tem essa capacidade, nós temos essa capacidade. E uma das maneiras é o que nós estamos aprendendo essa semana, é conseguir trabalhar a gente tanto na questão do nosso pensamento, das maneiras que a gente imagina as coisas, como pela reflexologia, como pela massagem sueca, com o shiatsu. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da massagem sueca. Vocês vão gostar muito. Depois o Edelcio vem aqui e eu vou fazer a massagem nele. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir ver os movimentos. Ontem deu um probleminha aqui nos movimentos, né? Nós fizemos, mas hoje eu dei uma olhadinha aqui. Eu acho que eu vou conseguir mostrar melhor. Mas a live de ontem, que eu mostrei os pontos que estavam faltando, que a gente queria que vocês entendessem da reflexologia, para usar todos aqueles pontos juntos, nós regravamos. Eu não consegui pôr de volta aqui, mas está no YouTube, viu? Estou precisando da ajuda dos universitários para poder aprender tudo, mas estou me esforçando, estou aprendendo. É o que eu falo para vocês, não importa a idade que você tem, não importa o que você faz, você sempre pode aprender, sempre. E quanto mais a gente aprende, isso é uma outra coisa muito bom, principalmente para as pessoas muito ansiosas, é lembrar que uma das coisas que faz aumentar os nossos neurotransmissores é aprender, é ler. Por que, por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer, a gente tem que incentivar ela a ler, ela a aprender? Por quê? Para aumentar os neurotransmissores dela. Então, quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente ensinar, quer dizer, na verdade, quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo, né? Porque para mim poder falar com vocês, eu tenho que relembrar os assuntos, estudar. A Aninha está perguntando se vai ficar gravada. Vai sim, Ana. Se eu conseguir deixar, porque ontem eu não consegui, as outras sim, eu deixei no Instagram. Se eu não conseguir, eu marco aqui, vocês vão no YouTube, depois eu vou colocar lá no YouTube. Mas vai estar aqui ou no YouTube, nos dois lugares, tá bom? E obrigada do carinho de vocês, viu? De vocês estarem entrando aqui, a Raicinha querida, que saudade. E outras amigas queridas também que estão aqui vendo com a gente, né? Karina é uma querida também, viu? Que pode ser de muita ajuda pra gente, que ela é boa nas coisas da internet, né? Agora, continuando, então nós terminamos aqui a parte nossa que a gente tem feito todo dia, um pouquinho da história. Por que nós estamos falando, como nós já comentamos? Para que a gente aprenda. Vamos aprender daqueles que vieram antes da gente. E profissão nenhuma, a pessoa não fica boa na profissão se ela não conhece a história da profissão dela, se ela não conhece o porquê daquilo. O que as pessoas que fizeram, começaram, né, com aquela área, ou por que elas começaram? É como a reflexologia. Nós estamos vendo aqui a semana inteira quantas pessoas envolvidas e a mentalidade de cada um. Só que nós vimos assim, todos eles queriam ajudar as pessoas, o objetivo era ajudar. Então é isso que nós queremos, que as pessoas sejam ajudadas por essa técnica tão maravilhosa, que infelizmente muita gente não conhece, uma coisa tão antiga, né? Que não é só de 1902, quando o Fitzgerald começou lá a mapear as zonas. Isso veio lá no passado, desde a época do Imperador Amarelo na China. Então é muito amplo e tem muitos povos que contribuíram, cada povo de uma forma, para chegar àquilo que nós temos hoje. Agora, na segunda parte, a gente sempre tem falado um pouquinho sobre a ansiedade. Vocês viram que nós falamos muita coisa sobre a ansiedade,
como que a Organização Mundial de Saúde está preocupada com essa questão da ansiedade, né? Eu estava assistindo uma aula, que eu também gosto de continuar estudando, eu estava assistindo uma aula de um psiquiatra, que ele fala que, do ponto de vista dele, antes de começar a pandemia, 28% da população da Terra tinha problemas de ansiedade. Agora, 28% é muita gente, né? Só que para ele, isso daí aumentou muito mais, aumentou bastante essa quantidade de gente com problemas de ansiedade. E tanto que se você for ver hoje na internet, tem um monte, ontem eu estava dando uma olhadinha, tem um monte de gente falando sobre o assunto. Por quê? É o que nós estamos precisando. Agora, não sei se você conseguiu ver as lives anteriores, anota os pontos que você acha que possa ser de ajuda para você lidar com a ansiedade. Hoje nós vamos falar um pouquinho, alguns pontos assim, brevemente, né, que a gente pode fazer. Vamos dizer assim, olha, vamos tirar férias mentais. Será que a gente consegue tirar férias mentais? Precisa. Então, o primeiro ponto seria você trabalhar a sua atitude, né? Muita coisa tem a ver, ou por que nós ficamos ansiosos, como que a gente reage a algumas coisas, né? Você imagina, por exemplo, ou quando a gente você vai num parque de diversões e tem uma montanha-russa. Lá a gente vai ver 3 tipos de pessoas na montanha-russa. Nós vamos ver aquele que ele pega e se senta bem atrás, né? Ele senta atrás lá no carrinho lá e fecha os olhos. E não vê a hora que termina essa tortura. Não vê a hora de ir embora, né? Aí tem o outro que vai bem na frente de olho aberto, porque ele ama ter emoção forte. E ele não vê a hora de sair, voltar e ir no carrinho de novo. E tem aquele que senta no meio, né? Aquele que senta no meio, para ele tanto faz como tanto fez, está lá parece meio chateado. Quer dizer, os 3 estão tendo a mesma experiência, só que reações diferentes. Cada um tem uma reação diferente. Então, um vai ter um mau estresse, né? Vai ter e muitos antes de subir lá estão numa ansiedade terrível, né? Outro vai ter um bom estresse e o outro vai ter nenhum. Então, o que isso daí tem a ver com a gente? Tem um médico na Califórnia, aí, falando sobre a sabedoria milenar. Ele usa uma palavra, os chineses, me desculpe se eu falar errado, eu amo mandarim, mas essa palavra aqui eu não via exatamente como fala, né? É mais ou menos assim, wait. São 2 caracteres diferentes, separados. Um significa perigo e o outro significa oportunidade. Aí o que esse médico ele falou? Ele falou que todos os problemas que a gente encontra na vida, a gente pode ver dessa forma, como uma oportunidade para superar esses problemas. Então, em vez da gente deixar que a ansiedade tome conta da nossa vida e faça com que a gente não consiga sair do lugar ou fazer aquilo que a gente precisa fazer, vamos usar todas as situações difíceis procurando uma maneira de superar essa situação. Então, como que nós vamos fazer para superar? Vamos trabalhar a nossa atitude. O segundo ponto é pensar numa outra coisa. Quando a gente começar a ficar muito ansioso com alguma coisa, tenta mudar aquela maneira de pensar, tenta romper com aquele mau pensamento, visualiza alguma coisa agradável, uma coisa que você gosta, talvez você gosta muito da praia, né? Se imagina lá na praia, num solzinho gostoso, andando, passeando com a pessoa que você ama, ai que delícia! Eu gosto muito de lugares com mata, eu fico me imaginando, né? Eu com meu marido subindo nas montanhas, andando. Olha que gostoso! Aí, quer dizer, você cortou aquele pensamento ruim que você estava tendo. Outra coisa é pensar positivamente. Quantas vezes você não teve um problema muito difícil que você achou que não ia conseguir resolver, mas você foi lá
e resolveu aquele problema. Era difícil, mas você conseguiu resolver. E por que esse agora que você está tendo, você acha que não vai conseguir? Então, se a gente já conseguiu, a gente pode conseguir de novo, né? Então, é uma outra maneira da gente pensar. Mais algumas queridas estão entrando, que bom, sejam bem-vindas, viu? A gente já conversou um pouquinho, aí depois vocês voltam e assistem novamente do começo, que vai ser bom vocês verem que nós falamos hoje sobre a história e outras coisas mais que a gente vai falando, né? E o outro ponto é a gente tirar uma férias mental, né? Acho que todo mundo está precisando disso, tirar férias na cabeça. Eu me lembro, o meu marido é orador público, né? Uma ocasião ele estava contando uma ilustração para mostrar como que a gente pode fazer para tirar os pensamentos, os sentimentos ruins. Então ele usou a ilustração assim, olha, imagina que você tivesse um vaso bem grande, né? Imagina aí um vaso de 1 metro de altura, que ele bem largo embaixo e uma boca bem pequenininha, bem estreita. Mas ele está sujo. O que você faria para limpar esse vaso? O que vocês acham? O que a gente pode fazer para limpar um vaso que é largo embaixo e é de vidro? Não pode virar ele porque ele vai quebrar. Bom, a sugestão é pôr uma mangueira de água e deixar a água lá. Um dia, 2 dias, uma semana, um mês. Uma hora ele vai ficar limpo. A água vai levar tudo embora. A mesma coisa é a nossa mente. Se a gente tem pensamentos que são sempre ruins, né? A gente não está conseguindo, vamos começar a pôr pensamentos bons. Agora, onde que a gente acha esses pensamentos bons? Uma boa leitura. Quem é religioso, lê a Bíblia. A Bíblia ajuda muito a gente a mudar os nossos pensamentos, a colocar coisas boas na nossa mente. Um bom amigo que sempre fala coisas boas, não aquele amigo que quando você está conversando ele só critica, só fala coisa ruim. Você não vai conseguir melhorar sua mente. E usar tudo aquilo que nós já falamos no decorrer da semana. Nós falamos várias coisas, né, que a gente pode estar usando. E um médico, ele escreveu assim, olha, que o que você pensa é uma escolha que apenas você pode fazer. Ninguém escolhe para nós o que nós estamos pensando, ninguém. É só a gente mesmo. Então, se você está tendo pensamentos negativos, primeiro, pensa em coisas que te faz feliz. Não existe ninguém que vai dizer assim, não tem uma coisa que me deixa feliz. Sempre tem alguma coisa que deixa a gente feliz. Concentre em algo que seja construtivo. Cuide da sua atitude. Né? E um último exemplo. Quando você está doente ou você precisa emagrecer, o que a gente vai fazer? Você vai no médico, você está precisando emagrecer. O que o médico vai falar para você? Você tem que fazer uma dieta, viu? Tem que mudar a sua alimentação. Ou a pessoa está com um problema grave no intestino. Nós já aprendemos muito sobre o intestino essa semana, né? Quanto é importante para diminuir a nossa ansiedade. Mas se você tem o intestino ruim e você continua comendo coisas que faz ele ficar mal, vai piorar. A mente é a mesma coisa. Alimente a mente com coisas boas. Corta os pensamentos negativos. E corta da vida também se a pessoa que está junto ali falando, está falando pensamentos negativos para você. Não é uma boa associação, né? A gente tem que procurar sempre alguém que edifique a gente. Ouvir, conversar, pessoas que nos edificam. Então hoje nós comentamos um pouquinho, né, sobre o Dr. Healy, na parte de história, e mais algumas sugestões para vocês usarem para melhorar a ansiedade. Porque lembra sempre que a ansiedade vai levar para outros problemas mais graves, né? Depressão, problemas de intestino, dores de coluna e assim vai. Insônia. E não é uma coisa só, é muita coisa que está envolvida.
E hoje eu prometi para vocês que a gente iria fazer a massagem sueca. Então imagine assim, olha, você está fazendo uma massagem para uma pessoa que está ansiosa. Então a pessoa está ansiosa, você fez tudo aquilo que nós já ensinamos essa semana nos pés. Fez o relaxamento, a refleuragem, trabalhou todos os pontos. Fica uns 20, uns 30 minutos no máximo no pé. Então, 15 minutos cada um no máximo. Já tá muito bom. Cuidado para não pressionar num ponto que a pessoa sinta tanta dor que ela não vai querer nem que você faça. Sempre dentro do limite da pessoa. Tem cuidados que a gente tem que tomar? Sim. Seja observador, né? Se a pessoa não tem nenhum machucado no pé, se ela não, que nenhuma pessoa perguntou essa semana, mas e se a pessoa tem muitas varizes? Se ela tiver muitas varizes nos pés, não faça, porque você pode acabar dando um problema mais grave. Aí usa as mãos. O Dr. Fitzgerald, o Dr. Healy e todos os outros da época usavam só as mãos e tinham resultados. Então usa você também, usa a mão. Então, é isso daqui que eu quero deixar hoje para vocês sobre a massagem. Então, fez a reflexologia? O que vocês vão fazer para a gente complementar agora? Que isso é a reflexologia prática. É usar tudo aquilo que nós estamos aprendendo a semana inteira. O método não é só a massagem. É massagem e outros complementos. Alimento, as vitaminas, água, a massagem sueca. Amanhã à tarde, nós vamos fazer às 2 horas também. Nós vamos ensinar a fazer o shiatsu na cabeça. Aí vou explicar para vocês por que nós vamos fazer isso. E por que nós vamos fazer hoje? Hoje eu vou ensinar só um movimento bem básico para vocês conseguirem fazer em casa. Faz no marido, faz em alguém. Marido, na mãe, no pai, no filho, para ver como que eles se sentem. Essa massagem nós vamos fazer com óleo. Então, eu uso o óleo de semente de uva. No meu óleo de semente de uva, eu coloquei algumas gotas de óleo essencial de lavanda. Não é essência de lavanda, óleo essencial de lavanda. Então, você imagina assim, você pega 50 ml de óleo de semente de uva, põe umas 20 gotinhas do óleo essencial de lavanda. Por que nós estamos só falando da lavanda por enquanto? Porque ele é muito relaxante e vai ajudar muito na questão da ansiedade. Por isso que nós vamos usar ele aqui. Então, eu vou mostrar para vocês o movimento, eu vou explicando. Hoje eu acho que eu vou conseguir fazer melhor aqui para vocês verem, espero, tá bom? Vou deixar o celular desse jeito mesmo, eu acho que vai dar para vocês verem melhor. Para daí vocês poderem fazer. E vou mudando aqui, de acordo com uma necessidade, eu vou dando uma mudadinha para ver se a gente consegue que vocês vejam bem. Então, só um minutinho a gente já vai acertar. O marido já tá aqui, viu? Ele já tá, vai deitar aqui pra gente. Pode deitar. Olha, ele vai deitar e eu vou pegar o olhinho aqui para vocês verem, né? Então, nós vamos... Ó, o maridinho já tá deitado, ele nem gosta, né? Ó, nem gosta nada. Ele nem gosta quando deita fazer uma massagem. Vamos ver, ó, eu acho que vai dar para vocês verem certinho. Vamos colocar mais aqui. Eu vou fazer só de um lado, que é para vocês poderem ver direitinho o movimento, né? Vamos ver. Eu acredito que esteja dando para vocês verem aí. Tá dando para ver direitinho, né? Aqui, ó. A gente coloca num vasilhame assim, porque daí não tem perigo de ficar caindo, né? A gente poderia pôr num bolzinho pequenininho, bonitinho, né? Mas eu prefiro coisa mais prática, né? Então nós vamos colocar aqui. Gente, eu não tirei a aliança, mas geralmente quando vai fazer, tirem, por favor. Nós vamos colocar um pouco na nossa mão o óleo, aquece, viu?
aquece um pouquinho o óleo, e principalmente agora, aqui ele não está com frio, porque nós ligamos, nós estamos com o aquecedor ligado. Então, onde você for fazer, sempre se preocupe em que a pessoa esteja bem aquecida, né? Para ela não sofrer, principalmente agora no inverno. Então, você imagina assim, olha, o movimento que eu vou ensinar para vocês, você imagina aqui a coluna, como se fossem as folhas de uma palmeira. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido aqui, ó. Vamos primeiro passar o óleo. Como a gente está no inverno, vocês vão ver que a pele está bem mais ressecada. Então, coloque mais se for necessário, porque aqui, essa massagem, a gente quer que ela deslize realmente na pele da pessoa. Quando eu estou colocando o óleo para passar na pele, vocês estão vendo que eu estou fazendo o movimento que eu vou fazer depois. Eu estou seguindo o mesmo movimento. Por que essa massagem aqui ela é tão importante para a pessoa que está com ansiedade? Porque o objetivo nosso é relaxamento. Então essa massagem vai relaxar. A massagem sueca, ela é muito interessante, né? Que o sueco que criou ela, é o Harper Ling, ele queria numa sessão de massagem que quase que como que imitar os movimentos que se fazem num exercício e dar à pessoa as condições de que o exercício dá, de melhorar a oxigenação, aumentar a energia, de drenar o organismo. Então é isso que a massagem sueca ela faz. Na verdade, muitas massagens que vocês conhecem, elas são, na realidade, movimentos da massagem sueca. Ela tem outros nomes, mas são movimentos da massagem sueca. Então, olha, aqui eu já comecei a fazer. Eu vou até lá embaixo e volto. Volta na coluna de novo. Vai trabalhando. Vai relaxando. Você pode ter certeza que a pessoa vai amar você fazer isso daqui. Além do contato, né? Vocês imaginam assim, nós ficamos quase 2 anos sem poder ter contato nenhum com as pessoas. E o ser humano, ele precisa do contato humano. Nós somos feitos dessa forma, com essa necessidade. Então, vamos ter esse contato aqui, nós vamos ter com nossos pacientes ou clientes, mas também com as pessoas da nossa família. Faz isso neles. Você vai ver como que eles vão gostar, eles vão querer sempre que você faça. Pelo menos aqui em casa é assim, né? Todo mundo ama uma massagem. O marido principalmente. Ama ser massageado. E isso é bom, porque mantém o nosso vínculo. Quando a gente massageia, a gente mantém o vínculo com a pessoa. Então faça isso aqui, olha, várias vezes. E lembre que massagem, a pessoa tem que ter paciência, tem que ter calma. Se você fizer a massagem quando você está irritada, você não vai ter paciência de fazer. Você não vai querer fazer esses movimentos aqui de forma calma, tranquila. Você vai querer fazer as coisas rápidas e não vai fazer um bom efeito para a pessoa daí. Ela não vai se sentir bem. Certo? Eu acho que deu para vocês entenderem bem, né? Vai trabalhando. Tem muitos movimentos, gente. É muito amplo o estudo da massagem sueca. Muito amplo. Na verdade, a massagem sueca são 800 movimentos e são 47 posições. Porque dependendo da maneira que você está também, é o resultado que você vai ter ao trabalhar a pessoa, certo? Aí, olha, fez esse trabalho nas costas, tem muito mais coisas que a gente poderia fazer, né? Não dá tempo da gente mostrar tudo, porque daí já seria uma aula só sobre coluna, que é muita coisa. Vamos trabalhar um pouco agora na área do pescoço.
Vou ver se consigo mudar aqui para vocês poderem enxergar melhor. Só um minutinho. Vamos ver se dá. Tá, vai dar para vocês verem. Então aqui, olha, como eu já fui pondo o óleo bastante aqui na mão, não vou ter necessidade de colocar mais. Então aqui agora no pescoço nós vamos fazer assim, ó. Com a lateral da mão, você começa bem aqui na nuca, ó. Desce forte e sobe fraco. Desce forte e sobe fraco. Só que o que eu tô fazendo? Eu tô jogando o peso do meu corpo. Não é a minha mão o peso, ó. Eu vou e subo. Porque se eu colocar força na mão, eu acabo machucando a pessoa e a minha mão não vai aguentar o trabalho. Então é um peso do meu corpo. Desce forte, sobe fraco. Desce forte e sobe fraco. Esse é um movimento que vocês podem fazer. Fez esse movimento? Vamos pegar com a polpa do dedo. Puxa bem forte, como se estivesse fazendo um caminho. Conseguem ver? Ó? Fez um caminho aqui e outro aqui. Ó. E vai alternando. Ai, alterna. Faz umas 5 vezes cada lado. Terminou, volta nesse movimento para tirar aquela sensação. Porque ele dói um pouquinho aquele movimento. E nós vamos terminar aqui, ó. Vamos fazer um movimento circular em volta da escápula. Sobe. E volta. Eu acho que ele não vai querer sair daqui não, hein? Ele vai querer continuar aqui. Vamos ver, acho que agora eu tô ficando na frente, vamos ver. Agora que eu me lembrei. Ó, vou fazer só com uma mão para vocês verem. Vocês vão fazer com as duas. Ó, eu tô fazendo um movimento só com essa parte da mão. Em círculo, ó. Como se fosse fazendo um círculo, vários círculos. Fecha o círculo e volta. Ó. Fecha o círculo, fecha. Em volta da escápula, mas vocês fazem os dois em conjunto, certo? Então, são esses os movimentos aqui que eu queria que vocês aprendessem. Vocês vão fazer, faz todo o pé, terminou o pé, você vem e faz esses movimentos nas costas. Faça várias vezes, viu? Sem preguiça de fazer. Calmo, tranquilo, relaxa realmente a pessoa, deixa a pessoa se sentir bem. E isso daqui faz também, essa própria massagem que nós estamos fazendo, vai penetrando na corrente sanguínea o efeito do óleo essencial. Isso que é importante, né? Vai ajudando a relaxar mais ainda, né? Aí amanhã, depois que nós fizermos essa parte aqui nas costas, nós vamos fazer uma parte na cabeça, para complementar essa série que nós demos sobre a ansiedade, né? Aí depois vocês façam essa massagem completa em alguém. Faz no pé, tudo que aprendeu, faz essa parte das costas, aí faz a cabeça. Aí faz um vídeo e manda para mim. Eu até comentei com alguns que estão fazendo, que já trabalham na área, que quem quiser um certificado de participação das lives, que ela mostrar que realmente assistiu todas, eu vou enviar para vocês umas perguntas para responder sobre as lives, sobre o que nós aprendemos, e vocês vão fazer tudo isso que eu ensinei todos os dias, uma sessão inteira em alguém, filmar e mandar para mim ver. Aí
realmente conseguiu fazer tudo, aí eu vou dar o certificado de participação, porque vocês podem usar. Vai estar lá com o nome do Instituto de Reflexologia Prática, né? E vocês realmente fizeram e tiraram proveito, né? Porque o objetivo nosso é esse, é que você tire proveito daquilo que aprendeu aqui, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do que nós mostramos aqui hoje, que façam em casa, viu? Faz em casa, usa e continue aprendendo e manda para outras pessoas, se vocês puderem agora, compartilha com outros para que outros também possam ver, e é uma maneira das pessoas virem a conhecer o nosso trabalho, né? Porque o que a gente quer é que as pessoas possam conhecer, possam usar, né? E nós, uma coisa que a gente sempre quis, sempre foi ensinar. A gente ama, eu amo ensinar, gosto de ensinar aquilo que eu sei. O Edelcio também, ele tá meio assim com a internet, mas eu acho que ele também está começando a se sentir mais à vontade para fazer, poder falar e explicar na internet, né? E nós, na segunda-feira, nós vamos contar para vocês algumas novidades da escola de reflexologia, o que nós vamos fazer agora daqui para o futuro, tá bom? Então eu agradeço muito que vocês estiveram aqui com a gente hoje, né? Numa tarde que todo mundo tem muitos afazeres, né? E que vocês possam ter tirado proveito e usem, viu? Usem na vida, usem mesmo. Nós temos por experiência própria, esses 40 anos que a gente tem de história na reflexologia, nós podemos dizer que isso foi muito útil na nossa vida. Muito, muito útil, vocês não têm noção. Em todos os problemas que nós tivemos, em todas as coisas que aconteceram, sempre a reflexologia nós usamos. Nós sempre usamos, nós já contamos algumas experiências, né, aqui. E eu me lembrei, para terminar, vou contar uma experiência para vocês que me veio à mente agora, para vocês verem como é poderoso, né, a reflexologia. O meu pai, quando ele teve, há muitos anos atrás, ele sofreu um infarto e foi para o hospital, daí teve que fazer cirurgia cardíaca. Aí ele ficou na UTI e tal. E na UTI ali junto, a gente não podia ir bem que eu queria fazer umas massaginhas, fazia um pouquinho nos pés só, mas não tinha como fazer muita coisa. Quando ele voltou para o quarto, eu ficava o dia todo com ele e meu irmão ficava com ele à noite. Naquela noite, quando meu irmão levou ele para tomar banho, ele teve um AVC dentro do banheiro. E o lado direito dele ficou esquecido, né? Não controlava. Quando eu cheguei no outro dia, fiquei muito triste de ver, né? Ele não estava controlando as mãos, os pés, né? Aí quando o cardiologista chegou, o cirurgião, eu perguntei para ele se eu poderia fazer reflexologia nos pés dele. Eu falei, olha, não vai afetar nada a cirurgia dele, é um meio dele relaxar e vai ajudar muito, mas eu sabia que não era só para relaxamento, né? Aí ele olhou para mim assim e falou, tá bom, pode fazer. Então, quer dizer, ninguém mais podia falar nada para mim. Então o que eu fiz? Eu ficava lá o dia todo, eu fazia várias vezes no dia a reflexologia nos pés do meu pai. Aí ele falou assim para mim, o médico, a senhora pode fazer, mas não vai resolver, ele não vai andar mais. Eu falei, tá certo, o senhor que sabe, mas eu vou pelo menos tentar fazer alguma coisa para ajudar, né? Bom, resultado, o meu pai ele ficou 5 dias depois disso no hospital ainda. Ele saiu do hospital andando, saiu andando. E ele falava para mim, conforme eu ia fazendo as sessões de reflexologia nos pés, ele falava que ele estava sentindo diferença. Então, essa experiência e outras que nós tivemos nesses 40 anos com os pacientes, cada vez mais dão uma certeza para a gente de que vale a pena. E lembre sempre
não é a gente que cura a pessoa, é o próprio corpo que cura, desde que você dê o caminho. Então a reflexologia é essa facilitadora, ela facilita esse caminho. Então se nós temos isso, irmãos, por que não usar? Usa, faz uso disso. É algo que eu e meu marido, nós vimos isso a vida inteira nossa, na nossa vida, nos nossos clientes. Nós temos muitos relatos guardados, infelizmente a gente, por causa do cuidado de trabalhar, cuidar da família, a gente não tem tanta coisa que eu deveria ter guardado, escrito, marcado, mas tem muita coisa marcada sobre isso, tem muitos casos interessantes, mas faça isso, tire proveito daquilo que você está aprendendo aqui e continue nos seguindo. Vai lá no YouTube, tem mais coisas lá que eu já coloquei. Lá eu comecei a fazer, mas aí depois com a pandemia acabamos parando, mas vamos voltar novamente. Aí até amanhã, vocês tenham um bom final de semana, né? Espero que vocês possam estar com a gente amanhã também, aprendendo mais um pouquinho. E na segunda vai ser às 8h30 da noite, que a gente vai terminar essa semana de lives. Obrigada pelo carinho, por vocês estarem aqui. E espero estar sendo útil para vocês, estarem sendo de ajuda, que é isso que a gente deseja. Poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento para que o mundo fique um pouquinho melhor, né? E não é fácil para todo mundo, mas se cada um fizer alguma coisa boa para ajudar, as coisas ficam melhores para nós. Bem, o marido continua deitadinho aqui, vocês querem ver? Olha, o que vocês acham que ele está esperando? Mais uma massaginha, então eu vou terminar e vou fazer uma massagem completa nas costas para ele, porque ele está aqui aguardando. Eu não vou deixar ligado, porque eu não sei se eu deixar ligado, se eu acabo perdendo a live daí, né? É que eu falei para vocês, está aprendendo. É que nem eu falei assim pro meu filho esses dias. Falei, filho, você precisa cuidar da mãe. Ele olhou bem para mim, mãe, por quê? Falei, fica velha, passou dos 60, tá ficando velhinha. Eu falei assim, eu não tô não. Vai tá, né? Fazer o quê? Gente, até amanhã, viu? Fiquem bem, que Deus abençoe muito vocês e que a gente possa continuar conversando mais. E daqui para frente, eu vou sempre tirar um tempo toda semana para a gente estar conversando e falando coisas novas que vocês possam usar, tá? Até amanhã, então. Fiquem bem.